Oi, Riva, bom dia para você. Bom dia para você, ouvinte da Gospel, onde quer que você esteja, no trabalho, em casa, no trânsito, ouvindo a Gospel FM, a rádio do jeito que você gosta, a número 1 do povo cristão. Eu sou o Paulo Vaz e nós estamos chegando mais uma vez, graças a Deus, para mais um momento de reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Para começar, tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Está em Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Nós, eu e você, seres humanos, temos uma tendência muito forte de nos gloriarmos dos atributos que possuímos. Atributos que nós acreditamos que nos fazem sobressair. É o que nós chamamos de contar vantagem. A tendência da natureza do homem é de procurar ostentar a sua sabedoria, a sua força, as suas riquezas. Mas o Senhor diz que nada disso tem valor se o homem não conhecer a Deus. E por sua vez, quando o homem conhece a Deus de fato, ele próprio percebe que não há motivo para se gloriar de nada desta vida passageira, pois tudo aqui é um breve teste, e a realidade na vida eterna pode ser bem diferente. Jesus deixou bem claro que os primeiros nesta vida provavelmente serão os últimos na eternidade, e os últimos aqui serão os primeiros lá. Em Mateus capítulo 19, verso 30, diz assim: porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. E Jesus deu um exemplo de uma maneira muito clara, através do relato sobre o mendigo Lázaro e o homem rico, na porta do qual ele mendigava. E quanto à posição dos homens, pode se alterar ao sair dessa vida e entrar na eternidade. Enquanto um aqui gozava e o outro sofria, após a morte, a realidade dos dois se inverteu. Lucas 16, 25. A Bíblia menciona aqui que, através de Jeremias, as três principais coisas que os homens carnais acreditam que os fazem mais importantes: a sabedoria, a força e a riqueza. A Bíblia, porém, nos ensina que nada disso tem realmente valor se o homem não conhece a Deus. Um homem pode ser entendedor das mais profundas ciências desta vida, mas se não conhecer ao Criador Supremo, tão logo morra, seguirá para a condenação eterna. Por isso que a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 111, verso 10. Força e poder, indiscutivelmente, estão entre as coisas que mais fascinam os homens. Mas por mais que qualquer homem possa acreditar ser forte, o governo, na verdade, pertence a Deus. Quando um dos maiores reis do passado, Nabucodonosor, do Império Babilônico, resolveu se gloriar por sua força, Deus lhe fez passar um bom período comendo capim. É isso mesmo, como se fosse um boi, a fim de que ele soubesse que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4:32. Nesse regime capitalista em que a maioria do mundo vive hoje, nada fascina mais do que o poder das riquezas. Com elas se adquire quase tudo o que alguém possa desejar. Mas a palavra de Deus fala sobre um homem que também estava fascinado pelas suas riquezas, porém naquele dia ele teve a sua alma pedida e nenhuma delas lhe valeu mais para nada.
Diante disto, Jesus nos faz refletir sobre uma séria questão. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26. Vaidade. A palavra vaidade no meio evangélico muitas vezes é compreendida de maneira equivocada. Além de significar biblicamente e de acordo com Salomão, tudo o que passa. Eclesiastes capítulo 1, verso 2, a palavra vaidade aponta para a ideia de hipervalorização pessoal, a busca intensa de reconhecimento e admiração dos outros. É o desejo intenso do poder pelo poder, da fama pela fama. Isso sim é o pleno mundanismo batendo nas portas. Verdadeiramente, essa não é a verdadeira motivação do crente. Vivemos numa sociedade onde o ter sobrepõe-se ao ser. Sofremos pressões diariamente para vivermos de forma materialista. Fama, poder e influência política procuram atrair-nos. Certamente, não é a vontade de Deus que seus filhos busquem o estrelato terreno, mas o verdadeiro sentido de viver à luz do exemplo de simplicidade evidenciado na vida de Jesus. Vaidade é o desejo intenso de a pessoa ser reconhecida e admirada pelos outros. E a motivação verdadeiramente cristã a dispensa, joga fora. Entre os seguidores de Jesus não pode haver espaço para disputas, intrigas e contendas. No reino de Deus, quem deseja ser o primeiro revela-se egoísta. Mas quem procura servir ao próximo é chamado por Jesus para ser o primeiro. Marcos 10, 42 a 45. Aqui se estabelece a diferença entre o vocacionado por Deus e o chamado pelo homem. Anote essa frase que eu vou falar agora. Quando a fama sobe a cabeça, a graça de Deus desaparece do coração. Quando a fama sobe a cabeça, a graça de Deus desaparece do coração. No mundo de hoje, somos pressionados a sermos sempre os melhores em todas as coisas. Mas a palavra de Deus, entretanto, oferece-nos a oportunidade de retirarmos de sobre nós esse fardo mundano. Você não precisa viver o estresse de ser quem não é. Você deve tornar-se o que o Senhor te chamou para ser. Nunca foi a vontade de Jesus que seus filhos se curvassem à fama, ao sucesso, à riqueza ou ao poder. Façamos o contrário, prostrando-nos aos pés de Jesus e fazendo do Calvário o nosso verdadeiro esteio. Se há alguma coisa em que devemos gloriar-nos, que seja na cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho. Que Deus abençoe o seu ministério. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.